Como lidar com términos de relacionamento? Términos. Para homem e para mulher é diferente? O approach tem que ser diferente? Assim, eu vejo que tem duas coisas que o cara precisa fazer quando ele passa por um término. Primeira coisa são duas coisas, vamos lá. Primeiro é o racional e lógico sobre a coisa. E o segundo é o emocional. O que é o passo lógico? O primeiro passo lógico é você olhar com racionalidade sobre por que terminamos, qual foi a minha responsabilidade sobre esse término e o que isso me ensina. Por que isso foi bom pra mim? Pra você, independente se você vai continuar a sua vida ou se você um dia vai voltar com essa pessoa, não importa. Todo término te ensina alguma coisa. Então você tem que ter esse raciocínio lógico sobre o que você aprendeu com essa relação que passou. Ok, entendi por que foi bom, qual foi a minha responsabilidade sobre isso, que sempre tem o seu dedo. Vou melhorar isso, é um feedback, vou seguir minha vida. Na próxima eu já não erro mais na mesma coisa. E o segundo é o emocional. Porque muitas vezes as pessoas, a gente escuta isso aí o tempo todo, né? Pra mulher e pra homem. Terminou, vai sair com outras pessoas. Vai se distrair, vai ficar com um monte de mulher que passa. E aí a pessoa não se permite sofrer. Sofrer. Sofra, igual ela condenada. engole esse... Ela joga babado do tapete. Não vive o luto. Ela assim. guarda. Então, tem que ter esse luto, tem que passar para poder você dissolver essas emoções, porque senão vira uma bola de neve interna. E aí aquilo ali vai te atrapalhando. Chega em outras relações, você não consegue estar estável emocionalmente, você ainda tem aquela mágoa, tem um rancor, você não perdoou, você não passou pelo processo do perdão. Porque, inclusive, eu falo que o perdão, ele não é pra mulher, o perdão é pra você. O perdão não é pro outro, é pra você, porque quem carrega o rancor, a dor, é você. Não é outra pessoa. Então você precisa perdoar a situação. Se perdoar pela parte que você quem errou, o que a pessoa fez, entender que é a fase dela. E né, parar com essa idealização de pessoas perfeitas. E liberar esse perdão. Porque senão trava. A pessoa fica mal. E aí o que acontece? Que eu vejo mais acontecendo aí. Os caras não resolvem com a ex, né, com o término. Só embute. Aí sai curtindo adoidado para se distrair e não sentir a dor. Uhum. Chega depois, começa a sair com outras meninas e fala assim, Mário, eu já terminei tem 2 anos. 2. Que minha vida não parece que não vai pra frente, eu não consigo gostar de ninguém e tal. E aí um pensamento que eu vejo que roda demais nos homens. Já detectei em vários. Que é assim, ó. Ele vai e fica com outra mulher e ele sente que nunca é bom o suficiente. Uhum. Aí acaba não se envolvendo de novo. Por quê? Porque, no fundo, essa ex que ele terminou, ela era tão boa, e por algum motivo eles terminaram, que ele coloca ela como no patamar de melhor mulher que ele já pôde ver na vida dele. E aí, quando ele perde essa mulher, ele começa a comparar todas as mulheres que ele se relaciona com ela. Por quê? Porque ele colocou a ex como um teto. Ele não imagina que é possível ele conhecer outra mulher melhor do que ela. Porque ele acha que o melhor é ela. Então ele não consegue abrir a visão, os olhos para ver, às vezes, mulheres que são melhores do que ela. Porque o modelo que ele tá procurando é a ex. E aí ele não consegue se relacionar inclusive, com a outras. tendência é superestimar ainda. Tipo, tu pensa que ela era melhor do que ela era, inclusive, assim, tu fica tipo... Aí eu trago clareza de, vamos dar uma olhada aqui. Por que ela era boa? Isso. E por que era ruim? Às vezes o cara extrai coisas que ele não... Teve uma experiência, vou te falar um caso que elucida isso aqui muito bem. Vai virar chave um monte de gente isso aqui. O cara me procurou. Ele tava assim, ó. Se eu não me engano, era 7 meses ou 6. Tentando voltar pra ex dele. Tentando voltar. E eu não sou contra voltar com ex, tá? Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas ele tava lá batendo cabeça. Aí fez curso de fulano, foi em não sei quem, de inteligência emocional, e foi pra academia, mudou o corpo pra caramba, e abriu um novo negócio, é o quê? Vou ficar um cara mais foda e melhor pra minha ex me enxergar e querer voltar comigo. E tentando de todo jeito. Aí se aproximava dela, não dava certo. Se aproximava, não dava certo. No final das contas, sempre ficava... Sempre tomava o mesmo fora adiante, que a mulher não queria de jeito nenhum. Mas pelo menos ele era melhor. Não, ótimo, plantou pra ele, né? Perfeito, problema nenhum. Só que o objetivo inicial não tava chegando, né? Aí ele, cansado, entrou na minha mentoria e veio ele me contando essa história toda. Aí ele tava, tipo, há 6 anos com essa menina. Ela praticamente morava junto com ele. E eu falei, qual foi o motivo do término? Ah, ela que terminou porque ela sempre falava que queria casar, mas eu abri empresa e... Eu falei que eu só casaria depois que tivesse com a empresa estável,
não dava agora. E aí ela sentiu que eu tava enrolando ela há muito tempo. E isso começou a trazer alguns problemas na relação, até que ela uma hora terminou. Falei, tá. Quanto tempo ela ficou esperando que você... Até antes dela terminar, quanto tempo ela falava sobre o casamento já? 2 anos. Caralho. Deu tempo deles. 2 anos. Por que você não quis casar? Não, por causa de grana mesmo. Crescer a empresa. Falei, entendi. Tá bom. Vamos lá. O que é que tinha na relação, assim, na sua convivência com ela, que era a coisa que mais te incomodava? O que mais me incomodava é porque ele tinha um filho. Esse filho morava com ele. E morava com ele não, tipo assim, tinha aquela guarda compartilhada, só que era mais intensa. Ele não via o menino 2 vezes no mês, ele via bastante. Só que sempre que o menino ia pra casa dele, ela meio que se isolava. Ela ficava no quarto, ela não convivia muito com o menino. Ela não ligava muito, assim, pro filho dele. E ele sentia falta dela ter uma relação com o filho dele. Não maltratava, mas dizia que era muito indiferente, distante dele. E aí ele falava, cara, mas isso me incomodava muito. Isso era realmente uma coisa que me incomodava. Porque ela falava que não queria ter filho. Então ela não se importava com meu filho também. E muito indiferente, eu não gostava, o menino sentia falta, perguntava por que a titia fulana não vem com a gente, não faz coisas e tal, e ela sempre muito distante. Falei, pois é, interessante. Então você tá me dizendo que você quer voltar pra uma mulher que não valoriza o seu filho? Aí ele, meu Deus, de jeito nenhum. Claro, antes disso eu perguntei a ele, né? Falei assim, mas vem cá, me fala uma coisa. E qual que é a coisa mais importante da sua vida? Meu filho. Falei, tá. Então você quer voltar com uma mulher que não valoriza o seu filho? Aí ele cai. Na mesma hora, ele, assim, o semblante dele mudou. Na mesma hora, as emoções veio, o olho encheu lá. De jeito nenhum, Mari. Onde que eu tava com a minha cabeça? Ele mesmo não casava com ela, não era por causa de dinheiro. Ele não casava com ela porque, no fundo, ele sentia inconscientemente que a relação dele não seria boa. Por conta da relação dela com o filho. Essa enrolada até que ele deu, esse não conseguir voltar. No fundo ele tava enrolando ela, era por causa do filho dele. Não era por causa da grana. Porque se você começa a investigar mais, você vai ver que até dava pra ter casado, entendeu? Mas o que? Conscientemente, e o homem ele tem muita dificuldade de acessar as emoções dele. Que eu digo que isso é o tipo de coisa que é emocional. Ele não tem muita racionalidade sobre o que tem importância emocional pro homem. Porque homem, né? Homem não chora. Uma clareza, assim, né? Homem não chora, homem não pode falar sobre sentimentos, porque senão você é fraco. E não é ficar se pagando de emocionado pra mulher, não. Tem nada a ver com isso. Mas aí o cara acaba tendo uma certa dificuldade de acessar a importância das coisas, de ter essa clareza pra ele, emocional, da importância emocional que as coisas têm. Então, eu vejo isso muito acontecendo. Do cara, ele não tem essa clareza e acaba travando ele ali há um tempão, mas na realidade não era uma relação boa pra ele. E ele que não tava se tocando. E batendo cabeça. Eu nem lembro mais por que eu contei esse caso. Foi por quê? Porque tu queria contar apenas. Mas era porque a gente tava falando de voltar com ex, né? Como Isso, que a pessoa não... como que a pessoa... Pessoas que não lidam bem com o término, né? Isso. Pois é, aí quando eu virei essa chave pra ele... O cara... Cara, na mesma hora acabou o problema dele. Ele se libertou daquilo, ficou em paz, a vida dele deslanchou. Ele viu que realmente não fazia sentido. Então, eu busco muito na mentalidade da pessoa o que é que tá tendo incongruência, sabe? Entre o que ele sente, o que ele tá pensando e o que ele tá fazendo. Tá rolando choque ali, meu. Não tá dando liga. Geralmente o cara tá se sabotando. Ele mesmo tava se sabotando. E por que tu acha que pode ser possível voltar com o ex? Porque assim, ó... Tem muita gente que fala que, meu Deus... Tem vários produtores aí, especialistas, que são completamente... Terminou, figurinha repetida no completo álbum, vai pra frente e tal. Por quê? Porque só sabe que vale a pena voltar com uma mulher o cara que sabe o valor da mulher que teve e tem a humildade de reconhecer que às vezes quem fez merda foi ele. Entendeu? Então, o cara quando ele tem essa humildade fala assim, não, eu sei que eu fui um idiota. Eu sei que fui eu que plantei isso. E eu reconheço o quanto ela é uma mulher foda. E que eu que perdi essa oportunidade. Eu que me ferrei. Então eu vejo que, assim, tem uma humildade ali que é extremamente necessário pro cara se tornar um cara foda também. Dele realmente melhorar. E que, cara, às vezes tudo que a mulher tava esperando era que ele fizesse exatamente essa mudança. Pra ela ficar com ele. Normalmente é isso. Quando chega o término, o que o cara começa a fazer no pós-término, pra melhorar, evoluir, não sei o quê, era tudo que a mulher precisava antes. Mas ele não fazia. Sacou? Então, por isso que eu apoio. Tem casos que, sim, vale a pena. A mulher era foda e você fez merda. Vamos lá ver. Aí, óbvio, né? Eu ajudo ele a fazer essa investigação pra ver se realmente é uma relação que vale a pena ou se é só uma ilusão da cabeça dele que ele tá doidão. Que acontece também, né? O cara termina e, tipo... Só porque tomou o pé na bunda fica doido e quer voltar. Super valoriza a pessoa, pô.